Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel e hoje eu vou te explicar como se cria menus numa página HTML. É muito comum você ter na parte superior da tela da página um menuzinho com as opções onde você clica e te leva para outras páginas. Então eu posso escolher aqui um dos editores que eu instalei na minha máquina e você tem vários vídeos aí mostrando os editores que eu tenho usado. Aqui eu tenho o Sublime, o Notepad++ e o Brackets. Eu vou usar o Brackets, que eu gostei de utilizar, como você viu aí nos últimos vídeos do canal. O Bracket é esse editorzinho aqui, inclusive mostrei como se instala ele aí num dos vídeos, né? Aí, chegando aqui, abri o Brackets, ó, vou na opção File, New, para criar um novo arquivo. Aí eu venho aqui, ó, abro aqui a opção Meu Computador, escolho um local aqui do meu computador e crio uma pastinha para criar a página do meu site, tá? Então vou criar uma pastinha aqui, nessa aqui, ETESP. Vou criar aqui, ó, botão direito aqui, nessa tela branca, Novo, Pasta. Vou criar aqui site. Opa, deixa eu ajustar aqui o meu teclado para ficar certinho aqui, né? Para facilitar a digitação. Então tem aqui, ó, site. Aí eu vou colocar aula 5. Vamos colocar site aula 5. E dentro dessa pastinha aula 5 é onde eu vou guardar aqui a página que eu vou mostrar para você agora como se cria a página de um site, tá bom? Então a primeira coisa que você sabe que você tem de criar é sempre a parte básica de um código HTML. Então você sempre vai colocar esse comandinho, como você viu aí, doctype HTML, né? O que significa esse comando? Você lembra dos códigos anteriores? Significa que você vai fazer a página de internet usando a linguagem HTML na versão 5, que é a última versão da linguagem, tá bom? O navegador, o Google Chrome, o Firefox, quando você abrir, quando ele achar esse comando aqui, ele sabe que você está usando a versão 5 da linguagem HTML. Aí eu vou colocar aqui HTML, e é sempre bom você colocar o atributo lang igual a ptbr, na verdade, porque você vai fazer em português. Na verdade, isso daqui não é obrigatório você colocar, mas é legal você colocar, dizer para o navegador que você vai usar, então, o idioma português. Porque se você for fazer uma página em inglês, então aí você vai colocar IN, né, que é o inglês, e aí japonês você tem o JP, tem um conjunto de letras que você pode usar aqui, tá bom? Aí você vai colocar aqui /HTML para indicar que o teu código termina aqui. O HTML indica que inicia teu código e você vai fazer a página em português, tá? /HTML indica que é o fim do teu código. E dentro da página HTML você sempre tem duas seções, que uma seção é a seção Head, que é o cabeçalho da página, onde você coloca geralmente as configurações da tua página, né? Configurações para acentuação, configurações CSS e outras coisas que você pode colocar de configurações, e o título, né? Para a barra de título do navegador. Então coloca o head, /head aqui, mas nada que vai aparecer no corpo da página, tá? E dentro do head você sabe que você coloca o title, que é justamente para mostrar o título que vai aparecer na aba do navegador, como você viu nas aulas anteriores, que foram mais básicas, tá? Isso aqui é só uma revisão rápida. Então title, eu vou colocar, sei lá, minha página. Você coloca um título que vai aparecer. Geralmente aqui você coloca o nome da empresa. Se você está fazendo um site para a empresa XPTO, então você coloca o nome da empresa aqui normalmente no title, tá? Onde que vai aparecer na barra de título do navegador. E aí você tem também, dentro do HTML, você tem também a seção do body, que é justamente onde você vai colocar o corpo da página, o conteúdo que vai aparecer na página de internet, tá? O conteúdo que vai aparecer. E o /body finaliza essa seção aqui. Então assim, ó, geralmente você tem HTML, que fecha só no final, início e fim da página. Depois você tem um head, um /head, um body e um /body. É aqui dentro do body e o /body que você coloca os comandos que vão gerar o conteúdo que vai ficar visível, vai ficar visível na tua página de internet, tá? Aí eu vou salvar, essa é a estrutura básica de uma página HTML, eu criei aqui, vou salvar esse arquivinho. Então eu vou em File, aqui, né? Vou em Save ou Save As. E aí eu vou salvar naquela pastinha que eu criei lá, ó. Então é ETESP, aquela pastinha site aula 5. E aqui eu vou dar um nome qualquer, eu vou dar um nome de index.html, mas você poderia colocar o nome que você quisesse, né? Mas considerando que se eu vou criar uma página que tem um menu, então eu imagino que seja a página de abertura de um site. E a página de abertura de um site, obrigatoriamente, tem que se chamar index, tá? Então index.html,
se você não está visualizando bem, o nome, na verdade, index.html é isso daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para você visualizar aqui no bloco de notas. Vou aumentar a letra aqui. O nome de uma página de abertura de um site é sempre index.html por padrão, tá bom? Mais para frente eu vou te mostrar como se hospeda, como se coloca o site na internet. Quando eu te mostrar aqui no canal como você faz um site completo, a gente vai fazer um site completinho aqui, aí eu vou te mostrar como a gente coloca isso na internet, tá bom? Bom, então eu criei aqui, na verdade, esse arquivinho, salvei ele como index.html. Você sabe que eu tenho de criar também um arquivo CSS, né? Então eu vou em File, New. Não sei se você lembra, mas o HTML é só para mostrar conteúdo na página. Para você definir como esse conteúdo vai ser mostrado, definir tamanho dos elementos, cores, posicionamento dos elementos, você tem de criar um arquivo CSS, tá? Então eu vou em File, New, e aqui eu vou criar o meu arquivinho CSS. Está vazio por enquanto, porque na verdade eu ainda não vou colocar nenhum comando CSS, mas eu já tenho que salvar ele. Então eu vou em File, Save As, vou salvar esse arquivo com o nome, sei lá, vou colocar o nome de config.css. Ó, config.css é o nome que eu estou dando para esse arquivo. Eu vou gravar na mesma pastinha lá, site aula 5, onde eu tenho o arquivo index, tá? Então, ó, eu dei esse nome aqui, ó, só para você ver, config.css. Então, eu tenho agora o arquivo index.html, que é a minha página HTML, é a página que vai aparecer na tela do site, né? E esse cara aqui vai ser para configurar essa página, para ser aplicado nessa página. As configurações, né, para deixar bonitinha a página, eu coloco no CSS e os conteúdos que eu quero exibir no arquivo HTML, tá bom? Bom, vou diminuir esse cara aqui e tal. Então, agora como é que eu ligo então esse arquivo HTML aqui, ó, com esse arquivo CSS aqui que ainda está vazio? Como é que eu ligo os dois? Aqui no meu arquivo HTML, você sabe que você tem de colocar o quê? Link. E aí você coloca rel igual a style sheet, não sei se você lembra, né? Significa folha de estilo, ou seja, folha de configuração. Opa, peraí, style sheet, você pode até clicar aqui se você quiser, ó. Style sheet type igual, aí, opa, cadê? Type igual, você abre o aspas aqui, fecha o aspas, aí clico, ó, texto barra CSS, letra e href igual, abro aspas também e fecho, ó, dentro das aspas aqui eu posso clicar ou digitar config.css, que é o nome do meu arquivinho aqui, tá? O arquivinho que eu vou usar para configurar essa página. Então veja, ó, eu tenho um arquivo index.html e um arquivo config.css. Como é que eu ligo os dois? Lá no meu arquivo HTML, dentro do head aqui, ó, depois do title, eu tenho o title que vai mostrar o título da página. Entre o head e antes de fechar o barra head, eu coloco o link. Rel igual style sheet, significa que eu vou definir uma folha de estilo, um arquivo de configuração, né, para essa página HTML, do tipo CSS, certo? Chamado config.css, né? Esses atributos aqui, ó, rel indica qual é o tipo de arquivo, é folha de estilo, né, um arquivo de configuração, do tipo CSS, que é Cascading Style Sheet. E o nome do arquivo que eu vou criar para configurar essa página vai ser config.css, mas poderia ser qualquer nome. Aqui eu já criei com o nome config.css. Se você olhar lá na pastinha, ó, eu já criei então o arquivo index e o arquivo config.css na pastinha que eu abri lá para a gente fazer esse exemplo, tá bom? Bom, então nós vamos começar aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, você pode observar o seguinte, se eu for lá, ó, e dar um duplo clique nesse arquivo index.html e abrir ele no navegador, ainda não tem nada. Tá vendo? Não tem nada no bar, só tem o XPTO lá, que foi o title que eu coloquei lá, ó. O valor que eu coloquei no title aqui, ó, title XPTO, que é o nome da empresa, já aparece aqui na aba do navegador lá em cima, ó, tá vendo? O título da aba, mas aqui dentro do bar ainda não tem nada. Eu só criei o esqueletão do meu arquivo, ó, HTML/HTML, e aí o head, /head, body/body. Agora, dentro do body/body, você viu nas aulas anteriores que eu te expliquei como se cria container, como se cria áreas de informação na tela. Se você não viu, dê uma olhada nas aulas anteriores, que é importante você ir assistindo as aulas na sequência, para você entendendo os conteúdos, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima é uma área, um retângulo aqui, uma área de informação para eu colocar o cabeçalho, o nome da empresa, o logotipo da empresa, tá? Como é que eu crio uma área de informação aqui? Eu posso usar, por exemplo, o div. O div é uma tag para criar container, né?
E eu vou dar um nome para essa tag, um nome de classe para essa tag, e vou dar nome, sei lá, de... vou colocar talvez logotipo, que é justamente um div que eu vou criar para colocar o logotipo da empresa, né? E dentro desse div, sei lá, o logotipo da empresa, o slogan, digamos que eu vá criar esse trabalho aqui para a Escola Técnica Estadual de São Paulo, tá? Para a ETESP. Então eu coloco aqui H1 para colocar um texto e aqui eu coloco escola técnica, vamos lá, técnica Estadual de São Paulo, por exemplo, né? E aí eu coloco aqui ETESP. Então veja bem, ETESP, eu estou colocando aqui um valor que vai aparecer dentro dessa caixinha, tá? Então eu estou definindo um container, uma caixa, um retângulo chamado logotipo. Dentro desse retângulo eu quero que apareça escrita essa frase aqui, tá bom? Só que se eu defino um retângulo, um div que cria um retângulo, eu vou ter de definir a largura desse retângulo, a altura desse retângulo, a cor desse retângulo, borda para esse retângulo se eu quiser e coisas assim, como você viu nas aulas anteriores aí, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Ah, você não viu ainda? Você não lembra? Eu vou te mostrar lá, ó. Vou entrar lá no YouTube, lá no canalzinho YouTube para você ver. Provavelmente, talvez você não lembra. Vamos dar uma olhadinha lá no canal, ó. Essa daqui, ó. A aula 2, se você observar aqui, ó, aula 2, tá vendo? Ó, criando áreas de informação. Aqui eu explico como se cria esses containers, essas áreas de informação, tá? E na aula 3 eu explico como melhora essas áreas de informação, como você otimiza um pouco isso. Então a aula 2 e a aula 3 mostra como se cria essas aulas de informação. Você dá uma olhada nessas aulas antes de você entrar nessa aula de hoje, que o objetivo é criar menu, tá? Mas antes de criar menu, logicamente eu vou criar uma área de informação lá em cima para colocar o slogan da empresa, né? Então estou criando uma área de informação chamada logotipo aqui. Aí eu tenho de definir a largura, a altura e o tamanho dessa área, porque ó, do jeito que tá, sem definir nada, se eu executar lá, ó, dá uma olhada para você ver como vai ficar, ó. Só vai aparecer aquilo que está escrito, não aparece o retângulo, a área de informação, porque eu ainda não configurei com CSS. Então, para aparecer a área de informação, eu preciso configurar esse div aqui, ó, chamado logotipo, que tem o nome de classe logotipo. Como é que eu configuro isso? Você lembra? Eu vou aqui no config CSS e faço isso, ó, div.logotipo, que é o nome desse div. E dentro desse cara, o que eu coloco? width, que é o quê? Largura desse div, e a largura desse div eu vou colocar, sei lá, 1300 pixels de largura. Depois eu vou falar de outras medidas além do pixel, tá? Mas eu vou definir com 1300 pixels de largura e vou definir a altura desse cara, height, vou definir a altura de, sei lá, talvez 300 pixels. Se for muito, acho que 200 pixels é melhor. Se for muito, você diminui essa medida, tá? Largura 1300 por altura de 200 pixels. E vou colocar uma cor de fundo nesse cara, não sei se você lembra como coloca a cor de fundo, é background color, é esse cara aqui, e aí eu coloco uma cor de fundo. Nesse caso aqui, vou colocar uma cor de fundo, talvez, vou colocar uma cor de fundo, um cinza clarinho, ou talvez um azulzinho, vou colocar cinza clarinho. Não sei se você lembra como faz para colocar as cores. Você pode até colocar o nome da cor, ou se não, você pode vir aqui, ó, você entra lá no Google, escreve aqui Color Picker, não sei se você lembra da aula anterior, ó, Color Picker. O Color Picker, na verdade, é uma área como essa, né? Então você pega aqui, ó, leva para o lugar que você quer, eu quero cinza. Então eu clico aqui no cinza e vejo o código que ele dá aqui embaixo. Então eu pego aqui esse código, ó, código hexadecimal da cor, copio, Ctrl C, venho aqui e coloco na cor. Esse é um tom de cinza, tá bom? Então eu salvo aqui, ó, arquivo salvar agora, olha lá, arquivo save all, para salvar os dois arquivinhos, o HTML e o CSS. Vou lá e atualizo minha página. Aí agora eu tenho uma área de informação, você está vendo? Eu tenho um container. Mas esse cara não está centralizado. Você lembra que esse cara aqui não está centralizado? Talvez você não se lembre como eu faço para centralizar esse container que você cria aqui na tela. Talvez você não lembra da aula anterior, mas lá eu expliquei. Para centralizar, você faz o seguinte, ó, asterisco indica que você quer centralizar todo o container que você colocar, toda a área de informação que você colocar na tela.
E aí você coloca o seguinte, para centralizar, o margem 2.0 espaço alto. O que significa isso? Você lembra? Significa que em cima e embaixo ele vai deixar 0 pixel de margem e do lado esquerdo e do lado direito ele vai deixar automático. Significa o seguinte, se eu estou usando 1300 pixels de largura nesse div, é a largura desse container, o que sobra, né, 1300 pixels, está sobrando um espaço ali à direita. O que sobra ele divide em 2 e deixa uma quantia do mesmo tamanho de cada lado, tá? Então vou te mostrar, automático é isso. Vou te mostrar como fica, né? Eu já dei uma explicação melhor na aula que eu expliquei container, eu não vou me prender muito a isso, mas olha só o que acontece. O alto, o margem 0 alto, significa em cima e embaixo, ó, olha do jeito que estava, para você ver. Vamos ver se eu consigo voltar, eu vou tirar lá para você ver. Ó, vou tirar o margem 0 alto, só para você ver como estava, tá bom? Vou salvar de novo, ó, estava assim. Significa que aqui em cima tinha uma margem, ó. Você está vendo que tinha uma margem aqui em cima? Uma margem aqui em cima. Agora, como eu coloquei margem 0, ele vai ficar 0 em cima e 0 embaixo. E alto vai ficar automático à esquerda e à direita. No lugar de ficar toda a margem aqui para o lado direito, não, ele vai pegar essa margem grandona do lado direito, dividir em duas, colocar metade dessa margem para o lado esquerdo e metade para o lado direito, tá? Então quando eu coloco isso daqui, ó, no asterisco significa para todo container que eu for criar para baixo, tá? Então, para todo container que eu for criar para baixo, eu quero então que ele fique centralizado. Só de colocar isso daqui, todos os demais containers que eu for criar na tela para baixo já vão ficar centralizados, tá? Então vou em arquivo Save All, significa o seguinte, ó, esse ele centralizou. Se eu for criar mais um aqui embaixo, ele também já vai aparecer centralizado, que é comum hoje, tá? Depois eu configuro esse Escola Técnica Estadual de São Paulo aqui, né? Porque o Escola Técnica Estadual de São Paulo, ele é um H1, tudo bem? Ó, é o H1, certo? É o H1 que está dentro do div logotipo. Como é que eu configuro o H1 que está dentro do div logotipo? Eu tenho de dizer que eu quero configurar apenas o H1 que está dentro do div logotipo. Não sei se você lembra da última aula que eu expliquei otimização. Você faz assim aqui, ó, você digita isso daqui, ó, div.logotipo H1. Significa o quê? Que eu quero configurar o H1, apenas o H1 que está dentro do div logotipo. Ó, vamos dar uma olhada lá? Eu quero configurar apenas o H1 que está no interior do div chamado logotipo, tá bom? Então eu faço dessa maneira, eu quero configurar o H1 que está dentro do div logotipo. O que eu quero colocar nele? Text Align, ó, Text Align, eu quero colocar Center. O Text Align Center, olha o que faz. Eu vou em File, Save All, vou lá, ó, e atualizo. Ele centraliza só na horizontal. Ah, mas agora eu quero jogar um pouco para baixo isso daí, porque ele está grudado em cima. Como é que eu faço para centralizar na vertical? Não existe um comando para centralizar na vertical. Eu vou ter de dar uma margem aqui interna, tá bom? Vou ter de colocar uma margem aqui em cima desse cara, eu vou ter de dar uma margem interna. E quando eu coloco uma margem em cima desse cara, automaticamente ele desce, porque não existe um comando para centralizar na vertical. Então o que eu faço aqui? Eu coloco aqui o quê? Um padding, porque eu quero dar uma margem dentro do container, tá? Então vou colocar um padding top aqui e vou colocar, por exemplo, sei lá, 50px. Olha o que eu estou fazendo, padding top 50px. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? É uma solução temporária, porque na verdade, ó, ele deu 50 pixels de espaço em cima, de margem interna em cima desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele deu uma margem interna. Posso jogar um pouco mais, talvez 60px, se for o caso aqui no lugar de 50, 60px. Depois eu vou falar de outras medidas além do pixel, tá? Só para você ter uma ideia. Olha lá, Save ou Save All, né, que é o melhor para salvar tanto o HTML quanto o CSS. Aí esse cara está centralizado. É lógico que eu poderia pegar aqui e mudar outras coisas. Por exemplo, mudar o font family dele, para mudar, olha lá, font family, para mudar também, por exemplo, por tipo de letra para Tahoma. Posso mudar a cor da letra, color, e colocar essa letra talvez um azul, por exemplo. Pode colocar o nome da letra ou o código da letra, ou senão eu posso ir lá, posso pegar lá no Color Picker, escolher aqui um tom de azul, ó, vou no azul ou sei lá na cor que você quiser. Aqui, ó, vou pegar uma cor como essa.
Aí, vou pegar essa aqui, Ctrl C, vou jogar aqui, ó, no lugar de colocar blue, eu posso pegar aquele código daquela cor, né, do color picker lá. E posso também, deixa eu ver, posso mudar o tamanho da letra, font size, né, para mudar o tamanho da letra. E posso colocar talvez 50 px de tamanho de letra, não sei, né, vamos testar. Save, File, Save All, aí eu vou lá e vamos ver o resultado, ó, a gente vai vendo. Olha lá, ficou mais ou menos, né? Ficou grande demais. Eu vou deixar assim, porque não é o objetivo mostrar isso para vocês, mostrar, na verdade, a configuração do H1. Mas só para você ver que eu peguei o H1, que está dentro do div logotipo, e estou aplicando nele, centralizei na horizontal, joguei ele um pouco para baixo, defini o tipo da letra, a cor da letra, e o tamanho da letra, tá? Aperto o Delete aqui para finalizar esse bloquinho. Bom, tá indo tudo bem, eu já criei um container, você pode observar. Só que agora eu vou criar um outro containerzinho aqui, ó, vou criar uma outra caixinha para fazer um menu dentro. Aí eu vou criar um menuzinho com as opções que eu vou ter no meu site, tá bom? Então eu vou criar uma outra caixinha. Como é que eu faço para criar uma outra caixinha embaixo dessa? Veja, embaixo dessa, terminei essa, ó, essa comecei e terminei dentro do bar. Então eu vou criar outra embaixo dessa. Então embaixo dessa eu coloco um divzinho aqui, e aí eu coloco aqui o quê? Coloco esse div com uma classe, né, um class chamado o quê? Menu, tá vendo? Existe uma tag no lugar do div, é uma tag nave, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. No lugar do div eu posso colocar nave, que é uma tag específica para menu, mas isso eu vou mostrar num outro momento. Por hora vamos usar o div mesmo, com class igual a menu, tá? E dentro desse div com class igual a menu, eu vou criar as opções do meu menu, que eu vou te mostrar já já. Mas primeiro vamos configurar esse div aqui, ó, com class igual a menu, tá bom? Então vamos lá, vamos configurar esse divzinho aqui. Vou arquivo, save all, e vamos lá configurar esse cara. Vou lá no arquivo config css, venho aqui embaixo, ó, continuando aqui e tal. Vou configurar o div.menu, que é o próximo div, a próxima caixinha que eu vou colocar lá. E logicamente na próxima caixinha ela vai ter a mesma largura, tá? Então é o mesmo 1300 pixels. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, div, menu, coloco largura 1300 pixels. Só que a altura vai ser diferente, né? A altura, HIGHT, ó, HIGHT, a altura vai ser bem fininho. Talvez ali o que? Uns 40, 50 pixels. Vamos tentar 50 pixels. E vamos colocar uma cor de fundo. E aí vamos colocar uma cor de fundo aqui, background color. Ó, começo a digitar, já vou lá com a setinha do teclado, ele já completa, eu aperto o Enter, né? Fica mais fácil aqui. Então, background color aqui, aí eu vou colocar, sei lá, vamos colocar uma cor para esse menuzinho. Vou colocar sei lá, um tom de cor azul, que mais ou menos eu me lembro que é o 336699, é um tom de cor que vai dar um tom de azul, tá? Então vamos ver como ficou esse carinha aqui, ó. Vou salvar para você ver, file, save, ó, os files save all, né, para salvar os dois arquivos. Ficou assim, ó lá, tá? Se você não quer que fique grudado, você pode observar que está grudado no de cima, tá? Se você não quer que grude no de cima, você lembra como faz? Você dá uma margem em cima, né? Então você coloca margem top, tudo bem? Qual que é a diferença entre o margem e o padding mesmo, você lembra? O padding é a margem do lado de dentro da caixinha. O margem é a margem da caixinha para fora. Então, como eu quero dar um distanciamento da caixinha para a caixinha de cima, então eu uso margem top para dar uma distância entre uma caixinha e outra. E aí eu coloco, por exemplo, sei lá, 10 px, só para você ver o que vai acontecer. Ó. Save all. Aqui, file, save all, olha lá, as caixinhas não ficam grudadinhas, tá? Você pode até 10, eu achei muito, acho que elas têm que ficar mais próximas, talvez 5 pixels aqui, file, save all, sempre eu vou lá na página e atualizo para você ver. Opa, acho que eu não salvei, em file, save all, vamos ver, olha lá, ficaram mais próximas, tá? Então aqui dentro dessa caixinha que eu acabei de criar, ó, com 1300 de largura, é a mesma largura, ó, olha, esse 1300 é a mesma largura daquele div logotipo. Você lembra como eu faço nesse caso? Nesse caso eu faço o seguinte, ó, tanto o div logotipo quanto o div menu tem 1300 de largura, certo? Então eu tiro o 1300
porque é uma configuração comum aos dois. Então eu coloco div.logotipo, div.menu, não sei se você lembra disso. E aí aquilo que é comum nos dois, ó, que é essa configuração aqui, eu coloco dentro desse cara aqui, ó. Porque essa configuração aparece nos dois. Aí eu tiro daqui, desse cara, e tiro daquele cara lá de cima também, para não ter de repetir o comando. Que não é uma boa prática você repetir um comando nos dois lugares, tá? Se é a mesma medida, tanto no div logotipo quanto no div menu, ambos são largura 1300, então eu faço assim, ó, div logotipo, vírgula, div menu, e largura 1300. Ele vai aplicar isso daqui nos dois, e aí no div menu ele vai aplicar isso, e no div logotipo ele vai aplicar mais aquilo ali, tá? Específico desses caras, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu mostrei isso em detalhes na aula anterior, mas esse não é o objetivo. O objetivo hoje é o quê? É criar o menuzinho. Então vamos criar o menuzinho aqui, né? Então, vamos pegar lá o menuzinho, vamos pegar aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui dentro eu vou criar o menuzinho, tá? Como é que eu crio o menu? Não sei se você sabe, mas para criar o menu são opções. Menu é uma lista de opções onde você clica e ele te leva para uma outra página, para um outro lugar. Então eu faço o menu usando até guiar. E o href indica para que página você vai quando você clicar naquela opção. Então, por exemplo, eu vou criar uma página ali, digamos que eu estou criando para a Escola Técnica de São Paulo, então vou criar uma página, por exemplo, cursos. Né? Cursos. Quando eu clicar na opção cursos.html. Então, quando eu clicar href, aqui eu escrevo cursos. Então, entre o A e o barra A, você pode observar o seguinte, A, href, cursos HTML. Essa palavra cursos vai aparecer lá. Então, vou te mostrar como vai aparecer. Ó. Salvar, save all, file, save all, só para você ver. Ó, aparece a palavra cursos aqui, tá vendo? Quando eu clicar na palavra cursos, ele vai para um tal de cursos HTML que eu vou ter de criar. Um arquivo que ainda não existe, ó, arquivo não encontrado ainda. Tá? Mas eu tenho de criar, mas ele já mostrou a palavra cursos. Então, na verdade, aqui é a palavra que vai aparecer na tela. E aqui é o arquivo que vai abrir quando você clicar nessa palavra. Então, href define qual é a página que vai abrir quando você clicar no link, tá bom? Bom, mas não é só cursos que eu vou ter. Eu vou ter o quê? Vou ter cursos, como é uma escola, por exemplo, eu vou ter cursos, vou ter, sei lá, informações, eventos. Então vou colocar aqui, ó, eventos, né? E aqui eu coloco eventos, eventos, aqui, sei lá, calendário, aqui calendário.html, aí aqui talvez a gente pode colocar alguma coisa do tipo cursos, eventos, contato, e aqui contato, e aí você pode colocar talvez uma opção tipo história, né, da instituição, ou institucional, normalmente tem, sei lá, institucional, a história da instituição, né, institucional, ou missão, né, talvez seja melhor colocar missão aqui, da empresa. Aqui, ó, no nome do arquivo eu não coloco nunca acento, tá, no nome do arquivo, mas aqui no que vai aparecer na tela eu posso colocar. Então veja, dentro aqui, ó, dentro desse div menu, eu estou colocando as opções que eu quero que sejam visíveis. Mas olha só que coisa, eu criei o div menu, tá? E o div menu está aqui na tela, como você está vendo. E agora dentro desse div menu eu estou colocando as opções. Olha lá, dentro desse div menu, eu estou colocando as opções que eu vou ter nesse menu. Essas são as opções, cursos, eventos, calendário, contato e missão. Eu vou em File, Save All, e aí eu venho aqui e executo. Olha o que acontece, fica uma opção do lado da outra, mas todas grudadas. Então eu vou ter agora de configurar essas opções para que elas fiquem com efeitos, fiquem distantes umas das outras. Vou ter de deixar essas opções de uma maneira mais agradável, mais bonitas para se aparecer, não ficar todas grudadas assim. Isso a gente faz com o quê? Com CSS. Então agora eu vou configurar as tags A, tudo bem? Ó? Dentro do div menu, eu tenho então várias tags A.
Então eu vou configurar as tags A que estão dentro do div menu. É isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então vamos fazer isso daqui. Deixe-me ver aqui, tag A dentro do div menu. Então vamos fazer essa configuração lá no meu arquivo CSS. Então eu venho aqui, coloco da seguinte maneira, ó, div.menu e aí A, ou seja, vou definir a configuração da tag A. Primeiro, você sabe que tem de ficar uma opção do lado da outra, uma opção, não uma embaixo da outra, apesar de já estar uma opção do ladinho da outra, ó, você está vendo? Uma aqui, outra do ladinho da outra, muitas vezes aparece uma embaixo da outra. Então, para ficar uma do lado da outra, eu uso o float left. Float left, o que ele faz? Ele vai deixar uma opção do ladinho da outra. Aí você fala assim, professor, mas já está uma opção do ladinho da outra, então por que eu tenho que colocar o float left? Tá bom, eu vou deixar sem o float left por enquanto, aí você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco, porque a gente vai ter de colocar esse comando, tá? Tá muito escuro, se o fundo é azul, por que tem que ficar azul? Teria que ser branco, por exemplo, para aparecer a letra, né? Então vou colocar aqui, sei lá, cor da letra, color, e aí eu vou colocar white, ou seja, ficar com a letra branca, tá bom? Pelo menos para aparecer ali a letra, né? Então vai lá, ó, salvar, save all, pode dar uma olhada lá, agora já aparece, ó, apareceu, letra branca, certo? O que mais que eu preciso colocar? Eu preciso colocar aqui um espaço, elas estão muito próximas umas das outras, certo? Então vou dar um espaço entre elas. Agora, quando eu vou dar um espaço, eu tenho de dar um espaço em cima, ó, que está grudado em cima, tem de dar um espaço entre elas, entre uma opção e outra, e tem de dar um espaço embaixo também, para não grudar uma na outra, tá? Então eu vou fazer esse espaçamento da seguinte maneira, usando o padding, tá? E usando o padding, eu posso fazer esse espaço da seguinte forma. Eu poderia fazer de uma maneira mais complicada. Poderia colocar assim, ó, padding top, e no padding top eu poderia colocar, sei lá, 14px. Poderia colocar padding top, significa o seguinte, ó, vou salvar para você ir vendo. Padding top é o espaço em cima, acima das opções. Então olha lá. Opa, é que eu não salvei todos lá. File, save all, vamos lá, save all. Olha aqui que o padding top, opa, cadê? Padding top, acho que tá errado aqui, por que ele não aceitou? Menu A. Padding top 14px, ele deveria ter dado um espaço em cima desse cara, né? Não, deixa-me ver, eu acho que agora ele não... Por que ele não pegou? Será que é a falta do float left? Vamos dar uma olhadinha. Float left. Deixa eu dar uma olhadinha se é falta desse carinha aqui que fez o padding não funcionar. Era isso mesmo. Então, por exemplo, quando eu coloquei o padding top, veja só, padding top deveria ter dado um espaço na parte superior lá. Ó lá, vou mostrar para você, tirei o float, tá? Ó, eu tinha colocado o padding top, não funcionou, ele não deu espaço em cima das opções. Por quê? Porque estava faltando esse float left. O que o float left faz? Coloca uma opção do lado da outra. Então, float left significa o seguinte, ele vai pegar essas opções aqui, cursos, eventos, calendário, contato e missão, vai ficar uma opçãozinha do lado da outra. De tal forma que quando eu der o espaçamento com, por exemplo, o padding top aqui de 14 pixels, ele aplica, né? Porque senão não funcionou, né? Você viu que quando eu coloquei o padding top não tinha funcionado. Ó, o padding top você viu que até que ficou bom, o espaço de cima, né? Mas o mesmo espaço que eu vou dar em cima, que eu dei um padding top de 14 em cima, eu teria de dar um padding top, padding bottom, né? Padding bottom é o espaço embaixo. Então se eu dei 14 pixels de espaço em cima, eu teria que dar 14 pixels de espaço embaixo, né? Por que eu teria de dar 14 pixels de espaço embaixo? Para ficar proporcional, ou seja, se eu tenho 14 pixels de espaço em cima das palavras do menu, por que eu vou colocar um espaço diferente embaixo? Então a ideia é que fique o mesmo espaçamento em cima e embaixo. Não teve mudança aqui porque eu acho que já está o mesmo espaçamento, você está vendo? A mesma quantia de espaço em cima, padding top, e embaixo, mesma quantia de espaço. Agora, eu tenho de dar espaço entre elas, do lado esquerdo e do lado direito de cada opção, tá? Então como é que eu faço para dar espaço de cada lado? Eu tenho de colocar um padding
né? Cadê aqui? Padding left, para dar espaço do lado esquerdo, e aí eu coloco, por exemplo, sei lá, 15px. 15px vai me dar um espaço do lado esquerdo, então dá uma olhadinha ali para você ver, ó. Vou salvar, save all, olha lá, dá um espaço do lado esquerdo. Cada opção deu um espacinho de 15 pixels do lado esquerdo, tá vendo? Mas aí eu quero dar um espaço também do lado direito de cada opção, né? Então, para ficar proporcional, eu venho aqui e coloco o quê? Um padding right. Padding right vai dar um espaço do lado direito. Então, olha lá, padding right de 15px também, para ficar proporcional, ou seja, eu quero ter em cima e embaixo o espaço de 14 pixels, à esquerda e à direita o espaço de 15 pixels. Eu quero deixar uma coisa proporcional. Então, olha lá o que vai acontecer. Vai dar um espaçamento mais ou menos assim. Então, o padding, você pode observar que ele é um comando fundamental para dar espaço entre as opções. Padding top, padding bottom, padding left e padding right. Né, para dar espaço entre as opções do menu. Eu não tenho efeito, não tenho nada ainda, mas eu consigo ver aqui, ó, consigo visualizar que eu tenho um menu já praticamente funcionando, tá? Agora, é muito complicado você colocar 4 comandos para dar esses espaços. É mais fácil você colocar o seguinte, só o padding. Aí você coloca só o padding sem nada, e aí você coloca isso, ó, padding, aí você coloca 14px, espaço 15px. Sabe o que significa isso? Na verdade, você está dizendo assim, ó, padding 14px ele vai aplicar em cima e embaixo. Espaço 15px ele vai aplicar à esquerda e à direita. Então, no lugar de você colocar 4 linhas, padding top e padding bottom 14px, padding left e padding right 15px, você coloca um padding sozinho. Aí você coloca as medidas 14px, que é em cima e embaixo, ele aplica automaticamente, e 15px, que é esquerda e direita, ele aplica automaticamente. É um atalho, é uma maneira mais fácil de você fazer. Ó. Dá uma olhadinha, mesmo resultado, não teve mudança, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente... não quero esse sublinhado aqui, tá? Então como é que eu faço para tirar esse sublinhado aqui? Para tirar o sublinhado, eu faço o seguinte, ó. Para tirar os... e veja, se eu tirar o float left aqui, você sabe o que acontece. Ó. Se eu tirar esse float left, que coloca uma opção do ladinho da outra, olha o que vai acontecer. Esse padding parou de funcionar. Tá? Pelo padding top, por exemplo, parou de funcionar. Então, é melhor eu preciso deixar esse float left para ficar uma opção do ladinho da outra. Tá? Para tirar esse sublinhado, eu não sei se você lembra, mas é o text decoration. Tá? Se você coloca text decoration, aí você coloca none. None significa nada. Então, ele vai tirar aquele sublinhado das palavras, dos links, tá? Então, eu estou configurando o link, ó, né? O link criado pela tag A. A tag A cria opções clicáveis, que são os links. Olha lá o que acontece, ó. Tirou o link, tá vendo? Não tem o link, tá bom? Mas o que mais que eu posso colocar aqui? Eu posso mudar o tipo de letra se eu quiser. Talvez eu possa mudar a letra, sei lá, um fonte family para... e aí eu coloco talvez calibre, uma letra que você gosta mais. Eu posso colocar também um font size, se eu quiser aumentar o tamanho da letra, eu posso botar aqui um font size, aí font size, e aí eu posso colocar, quem sabe aqui uma letra tamanho talvez 16px, aí você analisa qual o tamanho da letra que você quer colocar. Olha lá, arquivo, salvar, salvar todos aqui. Olha lá, aí ficou uma letra um pouquinho diferente, branca, acho que deu pra... ficou bonitinha, né? Não ficou ruim não. Bom, agora, o que deve acontecer quando eu levar o mouse sobre, né? Porque uma coisa é o seguinte, do jeito que tá, nem parece menu. Quando eu levar o mouse sobre as opções do menu, normalmente tem de ter algum efeito. Tem de mudar a cor da letra, ou tem de mudar a cor do fundo, tem de ter alguma coisa para dar um efeito diferente, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou criar um efeito para levar o cursor sobre a opção e mudar a cor de fundo, ficar colorido o fundo de cada uma das opções, tá? Como é que eu faço isso? Então, não sei se você lembra, ó, quando eu crio o link, veja que eu estou criando o link através das tags As. Então, dentro do div menu, dentro do div class menu, eu tenho várias tags As. Então, ele vai aplicar as opções em todas as tags As, né, dentro desse div menu. Agora, quando eu coloco isso daqui, ó, div menu A, ele vai fazer a configuração assim, ó.
Tá vendo? Quando aparecer na tela. E quando eu levar o mouse em cima, como é que eu configuro a opção do que vai acontecer quando eu levar o mouse sobre? Aí eu tenho de fazer a configuração, outra configuração embaixo, assim, ó, div.menu A:/over. Esse A:/over, né, que a gente chama, significa o que vai acontecer quando levar o mouse sobre. Quando levar o mouse sobre a opção, eu sugiro o seguinte. Primeiro, background color, mudar a cor do fundo. E aí eu coloco talvez, veja, a letra tá branca, que tal a gente colocar uma cor de fundo? Aqui poderia ser talvez, ficaria muito forte, logicamente, mas eu vou colocar um red só pra gente ver como ficaria, tá? Só pra gente dar uma olhadinha como ficaria. Ó, vou salvar, file, save all, vamos dar uma olhada. Ó, salvei. Quando eu levar o mouse sobre, ó, over, deve ficar vermelho o fundo, viu? Ó, ficou vermelho o fundo? Ficou vermelho o fundo, tá vendo? Ó, ficou vermelho o fundo, tá? Ah, por que sobrou um espacinho embaixo? Sobrou um espacinho embaixo pelo seguinte, porque esse div aqui tá muito alto, a altura dele tá muito... A altura, lembra que eu tinha colocado um padding top 14px, padding bottom 14px para cima e para baixo? O div menu, ele está muito alto. Então 14px para cima, 14 para baixo, não está chegando até o final do div menu. Como é que eu resolvo isso? É simples para resolver isso. Eu venho aqui no div menu, ó, cadê o div menu? E tiro a altura. Não coloco a definição de altura. Deixo sem a definição de altura. O que significa? Vou save all. Se eu deixar sem a definição de altura, opa, tá. O problema é que aqui ele está desaparecendo, né? Aí já é um problema que... Como é que a gente resolve isso? Não, eu acho que eu vou ter de deixar com a definição de altura mesmo, pelo que eu vi ali, ó, porque aí ele desapareceu. Como é que eu faço para resolver isso? Eu acho que dá para colocar o seguinte aqui, no div menu, eu posso colocar aqui deixa-me ver, deixa eu ver se esse comando resolve, para ele ficar visível, o overflow hidden. Vamos ver se esse comando, overflow hidden, significa que é para ele usar todo o espaço do div. Vamos ver se... isso já resolveu, tá? Overflow hidden é o seguinte, veja que quando eu tirei a definição de altura, quando eu tirei a altura desse cara, ó, tirei o div menu, ele tem a largura dele, ó, porque aqui no div menu eu defini a largura dele de 1300 pixels. Só que quando eu tirei a altura dele, o que aconteceu quando eu tirei a altura dele? Ele sumiu, ó, só está aparecendo quando eu levo o mouse em cima. Como é que eu faço para não sumir? Ele tá oculto, certo? Para não sumir, eu vim aqui e coloquei esse comando overflow hidden, que significa que ele não deve, ou seja, ele não deve ficar oculto, tá? Ele não deve ficar oculto, ele sempre deve ficar visível. Então, olha lá, vou fazer aqui, olha lá, fica sempre visívelzinho ali, ó. E ó, você pode observar que agora não sobra nada, ó. Agora, ele vai ficar do tamanho do que tem dentro. Se eu deixei 14 pixels para cima e para baixo, ele fica com 14 pixels para cima e para baixo, sem nenhuma sobra, né? Então, na verdade, esse div menu, para que ele apareça na tela, eu não coloquei a altura dele, mas eu coloquei um overflow hidden. Por que coloquei o overflow hidden? Porque se esse cara aqui embaixo, ó, se eu coloquei um padding nele, 14 pixels para cima e para baixo, 15 da esquerda e para a direita, então, ele vai ficar no tamanho, aqui o tamanho de cada elemento que tem dentro, o tamanho de cada A, ele vai respeitar, vai ficar visível, não vai desaparecer, tá? Então ficou visívelzinho aqui, ó, meu menuzinho até que não ficou tão ruim não. E aí eu poderia fazer outras coisas aqui, ó. Além de deixar esse fundo vermelho, eu poderia mudar a cor da letra, por exemplo, poderia, quando levar o mouse em cima, talvez mudar a cor da letra para color... A letra tá branca, bom, se o fundo tá... não, na verdade eu poderia fazer o seguinte, no lugar de colocar vermelho, eu poderia colocar o fundo branco, né, e a letra, fazer o inverso, né, e a letra preta. Vamos ver, não sei se vai ficar bom, é tudo coisa que você tem de testar, tá? Então quando eu levar o mouse em cima, vamos ver o que vai acontecer, ó. O fundo fica branco,
e a letra fica preta, tá vendo? São opções que você pode testar. Não sei se ficou muito bom, porque a primeira opção fica estranha, tá bom? Normalmente é muito comum que a primeira opção ela fique marcada, ela fica normalmente selecionada, né? É muito comum você ver uma opção do menu já está marcada. Mas eu acho que não ficou legal o fundo branco, talvez um fundo cinza, né? Um fundo gray, por exemplo, um fundo cinza. Vamos ver se fica melhor. Deixa eu vou salvar aqui, save all. Vamos ver se fica melhor esse fundo cinza. Na verdade não ficou tão bom, a não ser que fosse um cinza mais claro. Alguma coisa do tipo, tem um cinza clarinho, cujo código é ED. Vamos ver se esse código aqui é bom. Esse tom de cinza é bom. Ah lá, vamos lá. Ficou até bom. Ó. Mas normalmente a primeira opção já fica selecionada, tá? Ou às vezes você quer deixar uma opção já selecionada do menu, por exemplo, ativa, né? Também não gostei dessa cor, não. Vamos pegar lá no Color Picker uma cor de fundo. Melhor a gente pegar lá no Color Picker. Vamos pegar aqui vamos pegar um verdinho desse daqui. Eu sei que não é da melhor opção, né? Mas vamos pegar um verdinho de cor de fundo aqui. Vamos ver como fica. Save All, só para ficar mais visível para a gente visualizar, né? Vamos lá, vamos pegar, vamos lá. Vamos pegar um verdinho assim, tá melhor, né? Melhor um verdinho assim. Então eu tenho o menu. Agora, como eu faço submenu? Ou seja, quando eu levo o mouse em cima, clico, ele desce um submenuzinho. Isso eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Quando você clica, ele desce. Quando você leva o mouse em cima, ele desce um submenu com subopções para cada opção do menu. Mas aqui eu teria muitas opções ainda, muitos locais para colocar opções ainda, tá? Como eu poderia centralizar esse menu? Até daria para centralizar, mas não é muito comum. Normalmente os menus são colocados à esquerda mesmo. É padrão, se você entrar nos sites da internet, começa à esquerda e vai embora. Ou senão você poderia aumentar o espaço entre as opções. Então, por exemplo, aqui onde você colocou 15, aqui ó, o padding entre as opções, você poderia colocar talvez 25, ó. Padding entre cada opção do menu aqui, ó. Nós colocamos 15, eu poderia colocar 25. Se eu colocar 25 aqui, olha o que vai acontecer. Aumenta o espaço entre as opções, tá vendo? E fica mais larga, porque eu coloquei 25 para cá e 25 para cá, ó, 25 para cada lado, né? Poderia colocar 35? Poderia, você poderia vir aqui e colocar 35 espaço para a esquerda e para a direita. Para cada opção do menu. Olha lá o que vai acontecer, ó, 35. Você distancia mais as opções do menu, tá vendo? Se você quer deixar essa primeira opção aqui ativa já, ou seja, já deixar ela em verde assim selecionada, você pode fazer isso da seguinte maneira. É muito comum você já ter uma opção selecionada. Então, para deixar a primeira opção selecionada, se você quiser, né? Então você pega a primeira opção aqui, coloca um class para ela e coloca um nome para ela, para essa opção, um nome específico para ela, sei lá, ativa, você dá um nome, ou ATV, por exemplo, estou dando o nome de classe de ATV para esse cara, tá bom? Para esse cara aqui eu estou dando o nome de ATV, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar esse A chamado ATV, que está dentro desse div menu, eu vou colocar uma configuração diferente para ele, tá? Então como é que eu faço isso? Eu coloco aqui assim, ó, venho aqui, coloco aqui div.menu espaço a.active, active significa qual a opção que vai ficar ativa e o que deve acontecer com ela. Cadê? Peraí. Não. Na verdade, não é a Active, desculpa. É a ATV, né? Que foi o nome que eu coloquei, ATV. Ou seja, A é o nome da classe que eu coloquei aqui, ó. E o nome da classe é ATV, foi o nome que eu coloquei. Então, na verdade, eu vou colocar o seguinte, ó. Dentro do div menu, o A chamado ATV, né, com a classe ATV, eu quero colocar, então para ele, eu quero que ele já fique com essa configuração aqui, ó, né? Na verdade, como eu quero que ele já fique com aquela configuração, que é a configuração que estava ali em cima do hover, ou não, ou eu posso colocar ele com a outra configuração.
Na verdade, o ideal talvez seja deixar ele com uma outra, com uma configuração um pouquinho diferente ou com a mesma configuração. Bom, se for com a mesma configuração, às vezes é melhor então pegar esse cara aqui, ó, né, e colocar vírgula aqui em cima do a hover, colocar, ah não, mas ali é só quando levar o mouse em cima, não, vai ter de colocar aqui embaixo mesmo, não tem jeito, tá? Aí eu coloco um background color nele, né, vou colocar esse cara aqui, ó, background color, não adianta, quero que ele fique dessa já coloridinho, só com a cor do fundo, vamos ver como ficou, ó, então ele fica assim, ó, essa opção fica... Mas espera aí, o problema aqui é o seguinte, o que a gente tem que pensar? Que quando eu levar o mouse em cima, mas quando eu sair, ele teria que voltar ao normal, né? É melhor a gente esquecer esse negócio de Active, porque quando eu sair de cima, ele deveria voltar ao normal. Então, melhor, vamos esquecer essa questão de deixar essa opção ativa. Senão vai dar muito trabalho agora para a gente fazer essa configuração. Vou esquecer essa parte aqui por enquanto, tá? Porque não faz também muito sentido você deixar uma opção ali ativa. Senão eu vou ter de programar também na hora que eu tirar o mouse de cima o que vai ter de acontecer. Aí eu vou ter de trabalhar eventos, que é uma coisinha um pouquinho diferente que nós vamos trabalhar com JavaScript mais para frente. Então vamos lá, assim eu acho que já é suficiente para entender como a gente cria o menu. Então olha só, a gente tem um menuzinho aqui, até que está bonitinho, né? Eu poderia configurar outras coisas, né, na letra, mas assim até que ficou bem. Você poderia melhorar as cores. Aqui o ideal seria combinar cores, então aquele Escola Técnica Estadual de São Paulo ali, ó, então cadê? Escola Técnica Estadual de São Paulo. Qual cor que eu coloquei lá no Escola Técnica Estadual de São Paulo, no H1? Eu usei essa cor aqui. Talvez seja melhor usar essa cor aqui também para o over, quando levar o mouse em cima, né? Então, quando levar o mouse sobre a opção, olha lá, ó, quando levar o mouse sobre a opção, talvez seja melhor usar aquela mesma cor lá. Fica uma coisa um pouco mais... De repente a cor da escola é uma cor relacionada a essa. Não fica uma coisa tão diferente, tá bom? Bom, agora embaixo desse menuzinho aqui, eu quero criar uma outra caixinha com 3 caixas dentro, para colocar imagens, colocar notícias, colocar alguma coisa, como eu mostrei nos vídeos aí, ó, nos 2 últimos vídeos, né, criando caixas, criando essas áreas de informação. Então o que eu faço? Eu venho aqui primeiro, eu vou vir aqui, ó, vou criar um outro div, então vou colocar aqui div, uma classe, um nome de classe qualquer, pode ser, por exemplo, notícias, né, e aí eu fecho esse div aqui. Como eu vou criar um div notícias e dentro eu vou criar 3 caixinhas, 3 outros divs dentro, então eu vou fazer o seguinte, ó, já dentro eu vou criar um outro div, uma classe chamada, sei lá, dentro do div notícias eu vou criar 3 divs chamado caixa, tá bom? Poderia ser qualquer outro nome. Então, ó, eu tenho o div notícia e dentro eu vou criar 3 divs, 3 caixinhas internas chamadas caixa. Como que eu faço isso? Você pode ver nos vídeos anteriores aí, né, que eu mostrei criação de caixa de informação. Então, na verdade, eu copiei e colei. Você vai notar o seguinte, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um div chamado notícias. Dentro desse div que começou aqui e terminou aqui embaixo, eu abri um div chamado caixa, fechei aqui. Outro div chamado caixa, fechei aqui. Outro div chamado caixa, fechei aqui. Então, eu tenho um div, uma caixa, que eu vou fazer uma caixa grande. Dentro eu vou colocar 3 caixinhas menores. Então, vou criar um container com 3 caixinhas dentro. Então, o container maior vai se chamar notícias. E dentro, ó, eu tenho um div chamado caixa, outro div chamado caixa e outro div chamado caixa. Por que os 3 divs de dentro se chamam caixa? Porque eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma configuração. Tá bom? Então, primeiro eu vou configurar o div de fora, o div grande, a caixa grande, como eu mostrei melhor nos vídeos anteriores que você tem de assistir aí para ver com mais detalhe, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, vou configurar primeiro o div notícias, div.notícias, já está até aqui, ó, já coloquei aqui o div.notícias, e aí que eu vou colocar? Primeira coisa, esse cara vai ter a mesma largura dos anteriores. Se você observar, ó, os divs anteriores, eles têm o quê? 1.300 pixels de largura.
Então eu venho aqui, ó, onde eu já configurei a largura dos divs, cadê? Já tem em algum lugar aqui a configuração da largura? Eu acho que eu já coloquei aqui em cima. Aqui, ó, 1.300 pixels de largura para o div logotipo e para o div menu. Então eu vou colocar aqui em cima, vírgula, e também para o div notícias. Ou seja, o div notícias também vai pegar 1.300 pixels de largura. Esses três divs aqui vão ter 1.300 pixels de largura, tá? Por isso que eu separei por vírgula, porque aí ele já aplica para os três essa configuração aqui, tá bom? O que mais que ele vai ter? Qual vai ser a altura dele? HEGHT height vai ser talvez 300 pixels de altura, né? Qual vai ser a cor de fundo dele? Vou colocar um background nele aqui, ó, background color, e vou colocar, sei lá, uma cor de fundo dele, vamos escolher aqui uma cor de fundo nele, né? Quando eu coloco aqui, ó, ele já dá uma série de opções de cor de fundo. Eu vou pegar esse daqui, ó, chocolate. Tá bom, chocolate de cor de fundo desse carinha aqui. Então vamos ver como ficou, ó. File, Save All, e aí eu venho aqui e... Aí, tá assim, mas eu quero dar um espacinho entre ele e o de cima, entre esse div e o div de cima. Então como é que eu faço? Não sei se você se lembra, mas eu coloco uma margem top, né? Top significa em cima, eu quero colocar uma margem em cima de 5 pixels. É um distanciamento entre essa caixa e a caixa anterior. Então coloco uma margem top de 5 pixels, eu vou em File, Save All, vamos lá e dou uma atualizada lá, os 5 pixels para cima, tá vendo? Agora dentro desse cara eu tenho três divs chamado caixa, um div que eu vou colocar aqui, um aqui e outro aqui, quero fazer 3 caixas, tudo bem? Bom, se eu quero fazer 3 caixas dentro, esse cara aqui tem de ter um display flex, eu não sei se você lembra disso, tá? Por que tem de ser display flex? Porque esse cara, por que ele vai ser flexível? Eu expliquei melhor nos vídeos anteriores, na aula 2 e na aula 3, mas se eu tenho um div aqui, ó, grandão, e dentro eu quero colocar 3 divs do mesmo tamanho, sem ter de definir a largura e a altura de cada um, porque eu tenho 1.300 pixels, eu tenho um tamanho aqui. Eu não quero ficar fazendo continha para dividir esse tamanho em 3 pedaços iguais, eu quero que ele faça o cálculo automaticamente. Então, para isso, esse div grandão tem de ter o display flex. Porque aí, ó, eu tenho as caixinhas de dentro, que são as caixinhas chamadas caixa. Eu tenho aqui o div notícias e dentro eu tenho 3 divs chamados caixa. Como é que eu configuro os divs chamados caixa, que são os divs internos? Eu coloco assim, ó, div.notícias, aqui, ó, div notícias, espaço, e aí eu coloco o div caixa, porque eu quero configurar o div caixa, os divs caixa que estão dentro dos divs notícias, tá bom? E aí eu coloco o quê? Primeira coisa, flex 2.1. Se o div notícias tem o display flex, e aqui eu coloco flex igual a 1, ele vai dividir aquele div notícias em 3 pedaços iguais. Por que em 3 pedaços iguais? Porque eu tenho, dentro do div notícias, eu tenho 3 divs chamado caixa. Então ele divide em 3 pedaços iguais. Se eu tivesse 4 divs, ele dividiria em 4 pedaços iguais. Por isso que eu coloquei display aqui valendo 1, tá bom? Bom, aí o que eu vou fazer mais? Vou colocar uma margem entre os divs, né? Porque eles vão ter a mesma cor, então não quero que eles fiquem grudados, né? Então vou colocar uma margem, sei lá, talvez de 2 pixels aqui, dá de margem? Acho que dá uma margem de 2 pixels entre eles, para não ficar todos grudadinhos, né? E deixe-me ver o que mais que eu posso colocar. Acho que cor de fundo neles, né? Vamos colocar um background color. E aí a gente vai colocar uma cor de fundo nesses divs. E a cor de fundo nesses divs eu posso colocar, por exemplo, uma cor branca. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, eu acho que eu... Opa, o que eu mudei aqui? Acho que eu reduzi o tamanho da letra. Vamos lá, Ctrl mais aqui. Deixa eu aumentar para você visualizar melhor aí. Ah, tá aqui, visualizou melhor. Então, tamanho a letra aqui eu vou fazer o que? Background color, vamos colocar um fundo, na verdade, vamos colocar fundo branco mesmo, white, tá? Vou criar caixinhas com fundo branco, tá bom? Deixe-me ver aqui. Vamos ver. Então, eu pego aqui, aí, ó, criei 3 caixinhas com fundo branco. Agora, se eu quiser 4 caixinhas, não sei se você lembra, ó, dentro do div notícias eu tenho um div caixa, 2 div caixa, 3 div caixa. Se eu colocar mais um div caixa aqui, ó, vou pegar mais um div caixa e colocar aqui dentro do div
Ó, coloquei mais um. Então dentro, ó, o div notícias iniciou ali, terminou aqui. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Coloquei 4, certo? Vou salvar. Olha só. Se eu atualizar, agora eu tenho 4 caixinhas do mesmo tamanho. Então, por que ele automaticamente define os tamanhos? Porque aqui eu coloquei no div grandão, que é o notícias, coloquei o display flex. E nos outros divs, ó, no caixa, né, eu coloquei o flex igual a 1. Então ele divide aquele div grandão, notícias, divide igualmente os tamanhos, tá bom? Então ficou assim, ó. Aí eu tiro a cor de fundo se eu quiser, mas na verdade o ideal aqui talvez seja colocar uma cor de fundo cinza, como aquele div lá de cima, né? Talvez o melhor seja pegar aquele div lá de cima, o logotipo, eu usei aquela cor. Então talvez seja melhor usar a mesma cor lá ó, que eu usei para aquele div, usar nesse div notícias. Aí talvez a gente tenha um efeito... Opa, cadê o que eu fiz aqui? Aí eu vou em arquivo salvar todos. Aí eu vou ter um efeito assim, ó, fica até uma coisa melhor. E dentro desses caras eu posso colocar imagens. Então eu posso vir ali, ó, não sei se você lembra, a gente coloca aqui, sei lá, escola. Né? Já que eu estou fazendo um site para uma escola, vou em imagens, venho em ferramentas, venho aqui em tamanho, vou escolher tamanho médio. E aí eu pego fotos de escola, então botão direito aqui, ó, vou em salvar imagem como, vou salvar a imagem lá na minha pastinha, na pastinha vou salvar, sei lá, vou chamar de E1, essa é a primeira imagem, vou pegar a segunda imagem aqui, ó, salvar como, salvar imagem como, vou chamar de E2, a segunda imagem, ah lá, vou pegar outra imagem aqui, tal, salvar como, salvar imagem como, vou chamar de E3, né? E vou pegar mais uma imagem aqui, salvar imagem como, vou chamar de E4. E aí, salvar. E aí, eu não sei se você se lembra da aula anterior, eu tenho 4 imagens, ó, se você olhar lá na pastinha, eu tenho E1, E2, E3, E4. Para colocar essas imagens aqui, né, visíveis nessa página, nessas áreas aqui, ó, o que eu faço para colocar essas imagens aqui? Eu venho aqui, logicamente, no meu código, e dentro desses divs aqui eu coloco então o img src igual o nome da imagem, e1.jpg, que é o nome da minha imagem. Tenho de colocar o alt descrevendo a imagem, né, para pessoas com deficiência visual, que usam os leitores de tela. Aí a mensagem que você coloca no alt será lida para as pessoas cegas, né, por exemplo. Então, que imagem que é essa? Sei lá, é uma sala de aula vazia. Então você escreve imagem de uma sala de aula vazia. Então eu coloquei aqui no alt, vou copiar essa linha do img, ó, Ctrl C, vou colocar dentro do outro div aqui, ó, do div caixa de baixo, vou colocar aqui também, ó, dentro desse, colocar também dentro desse, aí eu mudo aqui, ó, esse é o E1, esse é a imagem E2 que eu gravei, essa é a imagem E3, essa é a imagem E4, e a imagem e essa imagem aqui E3, ela é na verdade alunos no laboratório de informática. É a descrição, essa imagem aqui, o que ela é? Não é imagem de sala de aula vazia, é sala de aula cheia. Então eu faço uma descrição dessas imagens aqui. Então eu estou colocando dentro, ó, dentro de cada div caixa, eu estou colocando uma daquelas imagens lá, tá bom? Aí eu vou em File, Save All. É lógico que aquelas imagens elas têm tamanhos diferentes, então eu precisaria trabalhar o tamanho dessa imagem, mas já dá para você ter uma ideia de como vai ficar. Logicamente, nesses divs caixa aqui, ó, esses divs caixa, eu posso ainda colocar uma propriedade lá, ó, um text-align center para ele centralizar essas imagens do div caixa. Ó. Posso colocar um text-align aqui e botar um center para essas imagens ficarem centralizadas na file, save all. Elas vão ficar centralizadas aqui, ó, ficaram centralizadas na horizontal. Fica um pouquinho melhor. E aí você poderia, inclusive, tirar agora essa cor de fundo cinza, né? Porque não é borda isso que você está vendo aqui. Na verdade, o que você está vendo aqui é a cor de fundo cinza daquele div grande, o div notícias, né?
E aí você tem aqui, ó, o seguinte, como está grudado em cima, eu poderia colocar nessas imagens, nesses IMGs, ou colocar um texto aqui embaixo, né, embaixo de cada imagem, como você viu, ó, embaixo de cada imagem eu poderia colocar aqui igual eu mostrei na aula anterior, um H1 e colocar aqui um texto, né, um texto qualquer. Vou só repetir aqui, ó, texto, 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 né? Poderia colocar aqui um monte de coisa embaixo de cada imagem, tá? Como H1 ou como P, né, que seja, ó, embaixo de cada imagem eu poderia colocar, então, aqui, ó, alguma coisa mais ou menos dessa maneira, né? H1 aqui, muito bem. A imagem, a gente dá uma aumentada nela, né? A gente vai ali, ó, e pode aumentar a imagem para ela ficar um pouco maior e talvez ocupar toda aquela área. Opa, vamos ajeitar aqui. Olha, eu tô colocando então um texto. Eita. Ele saiu aqui da posição. Sempre bom colocar indentadinho direitinho aqui, né, para ficar bonitinho, para o div ficar bonitinho aqui, que tá aí. Bom, aqui tá faltando nessa última imagem também colocar um texto aqui, né? Muito bem. A imagem, apesar elas não têm o mesmo tamanho, né? O ideal fosse que elas tivessem a mesma largura, para elas ocuparem toda a largura desses divs. Então vou aumentar um pouquinho o tamanho da imagem, a largura da imagem. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui e coloco o seguinte, ó, eu quero que as imagens, os IMGs que estão dentro do div, apenas os que estão dentro do div caixa, os IMGs que estão dentro do div caixa, eu quero a largura width, eu quero largura de 100% do espaço, tá? Que eles estão ocupando lá. Vamos ver se dá certo? 100% significa o seguinte, eu quero a largura de 100% da caixinha, tá? Para a imagem. Vamos ver se dá certo. Ah, deu certo, olha. A imagem ficou 100% da caixa. Só que agora os textos ficaram muito grandes, saíram da caixinha, né? Por que os textos ficaram muito grandes? Porque eu estou usando um H. O texto fica muito grandão. Mas eu poderia mudar aqui também, né? Poderia fazer isso daqui, ó. div.h1, que eu estou usando lá, ou melhor, div caixa, e o H1 os H1 que estão dentro do div caixa, eu poderia colocar o font size, por exemplo, font size, tamanho da letra, sei lá, 14px, né? E poderia colocar um tipo da letra, font family, por exemplo, font family, talvez Arial, né? E poderia fazer outras modificações. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo modificações no IMG que está dentro do div caixa e no H1 que está dentro do div caixa. Então olha lá, dentro do div caixa tem IMG e tem H1. Estou configurando esses caras que estão dentro desses divs caixas. Ó. Tem IMG e tem H1 dentro desses vários divs caixa. Então se eu salvar tudo ali, ó, File, Save All, eu venho aqui, atualizo a minha página e fica assim, ó, né? Por que você percebe que uma imagem é mais alta que a outra? Justamente porque as imagens elas não têm o mesmo tamanho. Eu peguei imagens cujo tamanho é diferente mesmo. Tá? O ideal seria pegar imagens todas do mesmo tamanho. A primeira imagem, principalmente, ela tem um tamanho diferente. Então vou só mudar, ó, a primeira imagem, no lugar de colocar E1, eu vou colocar E2 também. Vou repetir a mesma imagem ali, para elas ficarem do mesmo tamanho. O ideal é eu pegar imagens do mesmo tamanho, mesma altura e mesma largura. Aí você tem uma coisa mais bonitinha, tá? Se você quer que a imagem não fique grudadinha em cima, como ela tá ali, ó, ela tá bem grudadinha em cima, mas até que não ficou ruim. Acho que ficou até legal. Embaixo tá tendo uma sobra. Para não ter essa sobra embaixo, o que você faz? Você vem aqui e diminui a altura do div notícias. De 300 pixels você coloca 280 pixels, que é o div, aquele div grande, né, que contém as caixinhas dentro. Se eu colocar 280, ó lá, diminuir um pouco, talvez até 270 pixels aqui seja suficiente. Ó, salvar, ó lá, salvar todos.
Acho que 270 é suficiente. Então, você vê, ó, tem um menuzinho aqui. Quando eu clico, vai para outras páginas que eu preciso construir, tá vendo? Outras páginas que precisam ser construídas. Embaixo tem conteúdo. Aqui eu poderia criar outra fila de imagens como essa. Para criar outra fila é bem simples. Não sei se você lembra da aula anterior, mas é só você pegar, tá vendo? Esse div notícias aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Esse div notícias, tá vendo? Esse é o div notícias. Eu pego esse bloquinho aqui, ó, do div notícias, que tem vários divs caixa dentro. Eu copio, ó, copio esse bloquinho, dou um Ctrl C, venho embaixo dele aqui, ó, antes de fechar o body, ó, embaixo dele, antes de fechar o body, dou Ctrl V. Então estou replicando, ó, eu tenho um notícias ali, com vários caixas dentro, um notícias aqui. Aí é só mudar as imagens que tem dentro. Muda aqui, ó, as imagens que tem dentro só. Por quê? Porque ele vai gerar ali, ó, se eu salvar, você vai ver que ele vai gerar outra linha de imagens. Só que ele está gerando com as mesmas imagens, porque eu estou copiando e colando, certo? Você pode observar que eu copiei e colei. Aí se aqui embaixo eu quiser, por exemplo, um rodapé ou outra linha como essa, quero uma outra linha como essa, o que você faz? Pega a mesma coisa, eu copio o mesmo bloco notícias que você já configurou, abre uma linha ali antes do final do body aqui, ó, e cola. Olha lá, abro uma linha aqui e colo, ó. Então agora eu tenho 3 blocos notícia, 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 com caixa dentro. Salvo aqui, faz, salvar. Por quê? Porque uma vez que eu configurei o notícia lá, é só mudar as imagens, os textos, tá? E aí eu preciso lá embaixo do rodapé. O rodapé vai ser parecido com aquele lá de cima. Vai ser um rodapé aqui embaixo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui, ó, copiar aquele cara ali em cima que é chamado logotipo, ó, tá vendo? Dou um Ctrl C nele, Ctrl C naquele cara chamado logotipo. Venho aqui embaixo antes de fechar o body aqui, ó, lá por último, e dou um Ctrl V. E mudo o que está escrito aqui dentro desse H1, por exemplo. Posso colocar, sei lá, direitos reservados para o nome da pessoa aqui, né? Enfim, copiei o logotipo lá, joguei aqui para baixo, tá bom? Aí, ó, copiei o logotipo, joguei aqui para baixo. Como o logotipo já está configurado lá, eu posso manter a configuração se eu quiser. E se eu atualizo, ó, veja que eu tenho aqui o logotipo e aqui embaixo eu tenho o rodapé. Mas veja, nesse caso seria melhor eu fazer o seguinte, para não ficar com o mesmo nome, né, logotipo lá em cima e logotipo lá em cima e logotipo aqui embaixo, o ideal seria eu pegar esse cara aqui embaixo e colocar o que? Rodapé, né? E abrir uma configuração para o rodapé ali embaixo, né? Então eu vou lá no CSS, abro uma configuração aqui, ó, logotipo, div logotipo, vírgula, div rodapé. Tudo bem? Então eu vou configurar tanto o div logotipo quanto o div rodapé, eu vou aplicar a mesma configuração. Ó, div logotipo quanto div rodapé, eu vou aplicar a mesma configuração. Então é só fazer isso, div logotipo, vírgula, div rodapé. Os dois vão ter a mesma configuração. Olha lá, vão ter o mesmo tamanho. Tá? A diferença é que eu não estou aplicando no H1 do que está aqui embaixo. Aí eu teria que... Ah, mas o que está faltando ali? Está faltando o seguinte, o div rodapé, ele também tem de ter 1.300 de largura, então eu teria de adicionar ele aqui, ó, vírgula div.rodapé, para definir a largura dele também para 1.300, né? Porque como o div logotipo aqui, né, que tem 1.300 de largura. Agora sim, agora eu vou em File, Save All, agora eu teria isso daqui, ó, tá vendo? Então, basicamente eu teria uma página mais ou menos assim, com o menuzinho aqui em cima, tá? Os conteúdos aqui no meio e aqui embaixo o rodapé, coisa que a gente precisa preencher ainda. E aí, lógico, se eu clicar em eventos, eu preciso criar um arquivo eventos HTML agora, tá? Aí eu volto. Se eu clicar em missão, eu preciso criar um arquivo missão HTML. Precisa criar com CSS para fazer todo o conteúdo, toda a página, porque aí quando a pessoa clicar no missão, ele vai abrir uma página explicando a missão da empresa. E basicamente essa página eu vou mostrando para vocês no decorrer aí das aulas, tá bom? Então é isso, vou deixar o código aí para você dar download na descrição do vídeo. Até mais então, até o próximo vídeo.